Theo Cury, queria te ouvir também sobre outros caminhos ali para esta pauta Dia da Marmota, que é a anistia aos condenados do 8 de janeiro. Pois é um assunto que, de fato, é Dia da Marmota, uma montanha-russa. Tem momentos em que está lá em cima, viveu recentemente um momento de queda e agora retorna, tenta retornar ali para o ápice dessa montanha-russa com o objetivo de emplacar uma pauta que vira e mexe é escanteada, que perde força, perdeu muita força quando o Congresso Nacional enterrou ali aquela proposta de mudança, depois que a população foi às ruas, vocês vão se lembrar, já tem alguns meses. Isso fez também com que a pauta da anistia acabasse sendo escanteada, sendo colocada de lado. Ganha força a partir do momento em que há o trânsito em julgado, ou seja, a conclusão do processo no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Os recursos foram apresentados, foram analisados, não cabem mais recursos, apesar de a defesa ter apresentado um último recurso, embargos infringentes, na sexta-feira da semana passada. É um recurso natimorto, a possibilidade de ele vingar é baixíssima no Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a jurisprudência, o compilado dos precedentes com relação à possibilidade de apresentação desse tipo de recurso. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, há uma semana, na terça-feira da semana passada, citou 68 casos em que o Supremo desconsiderou essa possibilidade, ou seja, mostrando que não há espaço para isso. A defesa, para marcar posição, apresentou de qualquer forma na sexta-feira da semana passada. Estou dizendo tudo isso porque esse é o contexto que faz com que haja um retorno dos que não foram, que é a anistia. Há uma tentativa de colocar essa pauta em votação e há muito bate-cabeça também, há muitos interesses em jogo e há uma possibilidade de esse texto também ser natimorto a partir do momento em que há uma avaliação externada por ministros do Supremo Tribunal Federal de que esse é um texto que vai ser inconstitucional a partir do momento que já houve uma decisão do Supremo com relação a isso e que muito provavelmente, uma vez eventualmente aprovado, tem um caminho muito longo. Tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Senado, tem que ser sancionado pelo presidente da República, que pode vetar ou integralmente ou parcialmente, sancionar. Não se vê essa possibilidade pelos sinais dados pelo Palácio do Planalto, pelos principais auxiliares e interlocutores do presidente Lula. Então, se ele veta integralmente ou se veta parcialmente, é um texto que volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto do presidente muito facilmente. E uma vez derrubado, vale o que decidiu o Congresso. Então, a possibilidade de ser um caso que vai ser acionado no Supremo Tribunal Federal é altíssima. Então, você vê, e aí esticaria ainda mais a corda na relação entre os poderes num ano eleitoral, se isso acontecer de fato a partir do ano que vem. Mas a gente já vê essa tentativa de emplacar o projeto de lei da anistia já há um bom tempo. E desde então não houve grandes avanços. Há um avanço, depois esse texto recua e fica na gaveta. Acontece alguma coisa, esse texto é deixado de lado. Vem um fato novo, como, por exemplo, o início da sentença, da execução da pena, o cumprimento da pena que foi condenado Jair Bolsonaro, esse tema volta aos holofotes e às discussões no Congresso Nacional, a ver até onde que vai e qual que é a vontade dos presidentes das duas casas, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta, de fazer com que esse texto avance, levando em consideração o timing atual de rompimento e desgaste dos dois presidentes com líderes importantes do governo e do Partido dos Trabalhadores, tanto na Câmara quanto no Senado.